Queria aproveitar então e falar sobre esse assunto, continuando já apresentando alguma coisa. É o seguinte, a decisão da Previc rever as aposentadorias até agora. Aquela decisão, ela manda desempilhar tudo que estava lá. Todos vocês já sabem disso. O teto é outra coisa. O teto é dizer quanto que vai ser o teto. Então são duas. Essa decisão da Previc, simplesmente a Previc tem que obedecer, e eu espero que nesse prazo coloque para o banco isso. Agora, o que acontece? Ela vai pedir para desempilhar e vai voltar aqueles cálculos que todo mundo recebeu na internet aí, que vai diminuir bastante aí a quantidade da aposentadoria desse pessoal de 2008 para cá. O problema é que o doutor já falou aqui, que existe uma decisão aqui, eu tenho até uma notícia aqui, que eu vou até ler a notícia. O segurado que teve benefício concedido por uma decisão provisória favorável na justiça não precisa devolver a grana ao INSS. O entendimento do STJ, que garantiu que esse valor recebido de boa-fé é um benefício previdenciário, não precisa ser devolvido. A lei diz que em caso de pagamento de benefício além do devido, a grana pode ser descontada. No caso do grana, porque isso aqui é uma reportagem. Então aqui o ministro Luiz Fux, relator do julgamento, citou em sua decisão uma ação analisada pela ministra Carmen Lúcia, em que ela afirma que os valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao poder público, somente quando demonstrada a má-fé da parte beneficiária. Que foi o que o Gilberto acabou de falar. Não houve má-fé, dificilmente a Previc vai pegar de volta esses valores, né? Então, mesmo que seja desempilhado e solicitado para as pessoas a devolução, isso vai para a justiça, vai judicializar com certeza. E dificilmente essas pessoas, como já teve decisão anterior, esses valores voltarão para a Previc, né? Então o que vai acontecer? Vai resolver do momento da decisão em diante, vai até resolver isso. Mas os valores recebidos anteriormente dificilmente voltarão para os cofres da Previc, né? Então, e até lá, se não for estabelecido um teto, continua usando essa regra. Eu estou fazendo de conta aqui que isso tudo foi aceito, o banco, que tudo foi decidido pelo desempilhamento das verbas. Isso sendo feito, vai simplesmente daqui para frente, apenas as pessoas, no meu entender, que se aposentariam daqui para frente, o doutor até pode ver isso, né? Na verdade pagariam ou deixariam de receber os valores conforme os outros estão recebendo. Ia ter uma diferença, inclusive, de valores recebidos. O que importa? Não houve uma fé do beneficiário, então não, estou falando dos valores daqui para frente. Os até agora, mas se tiver uma decisão agora, a Previc é uma decisão. Seria questionável. Sim, mas se a Previc então isso daí tudo é uma questão para se discutir. O que acontece é o seguinte, a questão do teto é outro assunto que nós temos que discutir, né? Porque quem tem que definir o teto é o Conselho Deliberativo. Mas o Conselho Deliberativo, nós sabemos que, eu não sei como é que está agora composto, mas parece que todos os indicados pelo banco são diretores ou vice-presidentes, com exceção de um. Então é causa própria. Eu acho muito difícil se a gente não fizer essa discussão anterior, se a gente não colocar isso de uma maneira para a opinião pública, a gente ganhar simplesmente na hora. Se for lá, vai empatar e vai para o voto de Minerva. A gente sabe que é assim que funciona. Nós vamos facilitar as coisas para o banco. Nesse primeiro momento, não interessa colocar isso, né, Zé, no Conselho Deliberativo, mesmo que os eleitos estejam todos a favor, né? Porque na verdade o banco tem um voto de Minerva. Olha, eu creio o seguinte: eu quero que os nossos eleitos forcem o banco a usar o voto de Minerva e mais, acabar com esse negócio de o que foi discutido no deliberativo não sair para a rua. Vocês irem para a rua, fazer igual você fez aqui com essa nota, teto de contribuição, e dizer, no dia tal, na reunião tal, eu, fulano e fulano, votando pela instituição do teto de 20 mil, 30 mil, e fulano do banco votaram contra, e o Robson Rocha
presidente do Deliberativo usou o voto de Minerva, porque nós criamos, causa própria. e nós criamos um fato político para ir para os jornais, ir para o blog do Nacife, para ir para a Veja, para a Folha de São Paulo, para mostrar o banco, ir para o judiciário, mostrando que o Banco do Brasil legislando em causa própria. Olha, Concluindo só, Eu posso... queria dar só uma parte em cima dela. Eu vou dizer uma coisa também. Tem que ficar muito claro, como já ficou no passado com a gente, muito claro dentro do deliberativo, que eu sei da sua posição, e sem as composições das forças lá dentro, tem que ficar muito claro. Aí você vai ter lá uma clareza de quem é no deliberativo, que acompanha quem. Porque hoje, para a gente, é uma nuvem. Existe uma nuvem que, aí eu sei da sua posição, mas nunca claramente foi dita qual é a posição do Rafael Zanon, qual é a posição do Haroldo, qual é a posição do outro, que eu sei nem que é outro. Quais são essas posições? O que é que eles discutem? Bota voto, Célia, bota teu voto e deixa resgatar teu voto. Eu tinha acabado de falar aqui, cochichando com a Isa, exatamente isso. Eu tinha falado, Isa, a gente não tem que ter medo do voto de Minerva do Banco do Brasil, não. Pelo contrário, num assunto como esse, a gente tem que torcer para que o banco use o voto de Minerva. Vocês acham que na atual situação, na atual conjuntura, nas coisas que estão acontecendo hoje, né, no estado político que a gente vive hoje, com essas manifestações, tem espaço para o banco colocar um voto de Minerva sobre esse assunto? A FBB esteve conversando com a senadora lá, Ana Amélia, junto com a Ana Júlia, desculpa. Ana Amélia. Com a Isa Musa, inclusive, falando sobre essas questões. Então, hoje não existe um ambiente político, eu estou falando a nível de país, favorável a que o banco possa aplicar o voto de Minerva neste assunto. É por isso que o banco está embromando, empurra. Então nós não temos que ter medo de aplicar o voto de Minerva, não. A gente não pode desperdiçar o voto de Minerva. Tem assunto, porque tudo fala assim, não, então vamos fazer... obrigar a fazer o voto de Minerva para pautar uma reunião. Eu sou contra você usar o voto de Minerva para pautar uma reunião. Agora, para você definir um teto como esse, eu sou a primeira a defender isso. Eu sou a primeira a defender junto aos nossos conselheiros eleitos. A gente tem feito prévio, eu tenho discutido com eles. Antes de vir para essa reunião, falei com vários deles. Eu ia falar por mim, perguntei, posso falar por vocês qual é a defesa que a gente está fazendo dentro do Conselho? Pode. Então, é muito bom a gente estar aqui conversando com representantes, com lideranças de todo o país. Isso nos dá força, isso nos dá legitimidade e nos dá, mais do que tudo isso, responsabilidade junto aos nossos participantes assistidos. E vocês podem ter certeza que dentro do Conselho Deliberativo eu não vou recuar. Eu vou até o fim, eu tenho certeza que eu vou ter o apoio de todos vocês e vou jogar esse assunto como voto de Minerva, como denúncia, o que for. A gente não pode recuar nesse momento. Se a gente recuar, aí acabou. Eu posso concluir aí o caminho. Eu acho interessante foi colocado. Eu só estou dizendo o seguinte: o voto de Minerva pode ser usado, mas eu acho que tem que fechar muito forte com os eleitos no Conselho. Isso tem que ser colocado para fora, para que a gente possa, inclusive, para que essa força não fique só lá dentro. Né? Essa força tem que ficar no meio das entidades e nós, todos os conselhos, tanto o anterior como esse, que se formou depois, estão defendendo a parte dos eleitos, defendendo por esse teto. A questão é que um dos conselheiros, que é o Rafael Zanon, ex-presidente do Sindicato Bancário de Brasília, ele é afinado com quem? Com Paulo Assunção, com Dan Conrado, mas isso tem que ir para a rua, para dizer, olha, o Rafael Zanon está votando contra os eleitos, tem que jogar isso para a rua. Agora, o Gilberto queria fazer um pedido de esclarecimento jurídico ao Dr. Wagner sobre essa questão trabalhista, né? Pois faça. Suspensão do contrato de trabalho, quais são as consequências? A pessoa continua funcionário, o contrato. Se ele não continua funcionário,
ele pode contribuir para o fundo de pensão, que é dos funcionários do Banco do Brasil? O Aldo até havia comentado que surgiu uma pergunta na parte inicial desses debates exatamente sobre isso. A suspensão do contrato de trabalho, o que é conceitualmente a suspensão do contrato de trabalho? É a cessação provisória de ambas as obrigações principais inerentes ao contrato. Em outras palavras, o empregado deixa de prestar serviço na qualidade de empregado e o empregador deixa de pagar o salário na qualidade de empregador. No caso que está sendo abordado, no caso da suspensão para exercício de um mandato estatutário, o próprio Tribunal Superior do Trabalho reconhece que a hipótese de exercício de mandato estatutário é de suspensão do contrato. E uma vez suspenso o contrato, o empregado que está afastado em decorrência disso, ele teria de suportar a contribuição dele e a contribuição que caberia ao empregador. Essa é a consequência. Isso talvez seja útil numa eventualidade de um processo judicial? Sem sombra de dúvida que seria útil, sim. Sim. Inclusive, isso daí está no estatuto. Sim, pois é. Ainda tem o respaldo do regulamento, exatamente. Mas ainda que não estivesse, é uma questão conceitual, jurídica, pertinente à suspensão do contrato. Então, em qualquer suspensão contratual, seja pela causa que for, essa é apenas uma delas. Mas a... Como? Não. Mas aí você disse que a contribuição será suportada por ele, isso, sobre o valor definido como o último salário oferido. Aí é que vem o cara. O valor não pode ser um prolabore de cargo de diretoria. Bem, agora eu queria, nós vamos agora organizar isso daqui. Vamos organizar isso aqui em termos de sugestões. Tenho duas questões bem rápidas, Larissa. Uma, nós sabemos que o plano PB1 ele foi fechado em dezembro de 97, não é isso? Oi. Para pegar a mesa. Segundo, nós sabemos que os cargos de diretor, de vice-presidente, eles podem ser ocupados por político. Nós já tivemos inúmeros políticos instalados lá como diretores do banco, como presidente do banco, e assim por diante. Aí nós sabemos também que pode ter amanhã um funcionário pós-98 que seja diretor do banco. Colega, diretor. Política não. O diretor só pode ser funcionário de carreira. Os outros dois sim. Em outras oportunidades já teve diretor. Vice-presidente e presidente. Tá. Então, vamos botar só o presidente. Então. O presidente político. Se o nosso plano é fechado em dezembro de 97, como é que nós estamos incluindo uma outra pessoa, uma pessoa estranha, num plano que está fechado? Ou um funcionário pós-98, que amanhã depois pode incluir. Como é que nós estamos abrindo um plano que está fechado? Essa é uma questão. Peraí, a Célia vai esclarecer, calma aí. Essa é uma questão. Ela deixou você acabar de falar. Acabou? Só isso? Tá, a segunda é a seguinte: se nós temos aqui a possibilidade, como existe a possibilidade que de um diretor ou um presidente extrapolar o quadrado, aí sim abriria uma judicialização, porque todos nós passamos a ter direito a pedir uma revisão da nossa aposentadoria. Essas são as duas questões. Essa última colocação que você fez é exatamente esse risco de judicialização, né? Porque as pessoas estão se aposentando, os funcionários de carreira se aposentam sem terem essas verbas e eles podem perfeitamente pleitearem na justiça que sejam também, entre aspas, equiparados, né, a esses dirigentes que estão recebendo esses benefícios. Agora, os diretores é que tem que ser funcionários de carreira, os vice-presidentes e presidentes não, mas acaba caindo na mesma regra. Se eles ficarem durante aquele período
eles vão receber um benefício. Agora, você falou o seguinte, do pessoal do Previ Futuro, acho que ainda não tem diretor do Previ Futuro, não, mas tem altos executivos, ainda não com o cargo de diretor, mas brevemente a gente vai ter. Mas aí é outro plano, totalmente, a concepção é outra, a constituição do plano é outra. Só um instantinho do áudio. Não. O Previ Futuro é outro plano. Gente, o pessoal externo, que é político, que é alguma indicação política como vice-presidente, que a gente já viu isso no banco, o que o banco faz é dar o Brasil Prévio, no mesmo valor que seria o plano 1. São dois planos. O pessoal do Previ Futuro tem um plano dele, que é um plano de contribuição definida, né, contribuição mista. Então não tem esse problema, ali não vai ter nenhum problema em relação a isso. O problema está no pessoal do plano 1. Esse é o problema, o plano 1. Que como o doutor Abi falou, isso aí já está previsto, essa suspensão temporária, está prevista no Estatuto e no Regulamento, que seria, ele teria que arcar, seria como um autopatrocínio, tanto a parte dele como a parte patronal, que não foi feito porque também não tinha contribuição. Né? O problema é resolver daqui para frente, né? Isso que tem que resolver. Cecília, aproveita aí, só para deixar bem claro para o colega que falou, o político ou não político que entra, quer dizer, não é do quarto banco, ele não entra no plano. Ele não pode, o plano está fechado desde 97, não entra ninguém no plano, então isso daí não tem como mudar. É um plano para funcionar, e o plano tem uma carência de 15 anos, então não tem lógica. Esse funcionário não poderia entrar nem no Previ Futuro, porque senão ele tem que esperar 15 anos para receber um montante acumulado. E a gente sabe que eles não ficam esse período todo, né, no cargo desse aí de executivo do banco. Então esse ponto importante é que desse evento sai uma proposta. Eu acho que tem que ser uma proposta estratégica para a gente entrar de alguma forma para que essa questão do teto daqui para frente seja resolvida. Para trás a gente depois vê. O importante é que acabe isso daqui para frente. É isso que é importante. Porque senão o céu é o limite aí em relação desses benefícios. Tá? Porque isso é e as pensões também. Vai dar repercutir. Exatamente. Eu estou fechando já com as sugestões de que nós vamos fazer. Peraí, calma. Vamos mostrar agora, não tem ambiente para dar Calma. Olha, eu não disse a vocês que eu estava notando, eu estava, mas o Gilberto também, que ele copia tudo, né? Ele escreve o tempo inteiro. As ações propostas. Primeiro, compromisso dos nossos eleitos. Aqui nós temos a Célia, tem o Aldo, tem o Valdenor, tá? Entre os eleitos lá, e porque você é o único do deliberativo aqui, né? Porque o Valdenor ele hoje está no consultivo. Está no consultivo. Então, assim, você vai ter que conversar com o Haroldo e com o Zenon, isso? Haroldo e Zenon, desta decisão daqui, você aqui como representante da AEFBB na federação, tá? Forçar a pauta do assunto, até forçar o voto de Minerva. Pois não, Cecília? Eu acho, olha só, posso dar um encaminhamento? Pois não. Eu acho que pode ser feito de uma forma muito mais prática. O regulamento permite, que não precisa ser nem a séria, qualquer associado do plano pode entrar com a mudança de regulamento, gente. A gente está falando aqui de lideranças, que isso é mudança de regulamento, Está pautado. Então é que está pautado. Não, mas deixa eu só falar, porque o teto é isso, você vai ter que mudar o regulamento. O que acontece? A gente tem aqui várias lideranças. Por que a gente não tira uma decisão aqui hoje? Dessas lideranças que assinarem um documento, isso aí deixar quase pronto, isso aí tem que ter fundamentação. Vocês têm um advogado que eu vi que é super preparado aí no termo de previdência, preparar um documento bem fundamentado e a gente assina, as pessoas aqui representantes dessas associações, para dar até respaldo. Se os eleitos, porque a gente sabe que a composição, a governança é complicada, o governo ali se misturou com indicado e eleito, a gente sabe disso, não dá para negar isso. Então, de repente, a Célia pode ficar sozinha nisso aí. Ou não, se tiver mais pressão, porque ali o que vale é pressão. Se de repente a gente tem um documento... Mas vocês podem me ajudar. É isso.
É aqui, ó, utilização do artigo 10º. Aqui, ó, utilização do artigo 13º do Estatuto, ou seja, a gente conseguir 1% do quadro social da Previ em assinatura, a gente consegue isso num dia, a gente consegue ter muito mais com eleição, né? E leva um documento desse, entregue pelo Conselho Deliberativo, tá? Ao presidente do Conselho. Isso é Eu forçado. acho que tem o encaminhamento que eu darei dentro do Conselho com os outros conselheiros eleitos, esse trabalho de convencimento, de, sabe, provocar a decisão, e tem o encaminhamento que as entidades podem dar, a FPB e todas as entidades aqui, que seria essa segunda alternativa aí. Então são duas linhas, uma como os integrantes do Conselho e outra das próprias entidades que podem, através desse movimento, também nos ajudar numa pressão. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Nós somos aqui 32 associações de aposentados, tá? Se cada um fizer ao longo dessa semana um café, almoço, também um café, um almoço, chamar seus associados, a gente consegue 1000 assinaturas. Fácil. A gente consegue isso correndo no Sesec Andaraí aqui do Rio de Janeiro. E tem o Facebook também, todo mundo. Não, mas eu quero, essa tem que ser no papel, com nome, matrícula. Mas eu digo para divulgar. Para divulgar. Para divulgar. E a última proposta é divulgar tudo isso com todos os meios. Tá, o vídeo que é julgado pelo país afora, todas as associações divulgarem isso, o que a conselheira da Previ disse, como que ela se comprometeu. Por aí. Aí você tinha sugestão a fazer? Não. Então, pelo que eu vi agora, o caminho agora é a gente definir exatamente o que a gente quer. Botar isso no papel. Né? Judicialização. Isso aí é depois. A gente vai assim, ó, não vai resolver, não, vão todo mundo para a justiça e é colocar isso no papel. O que é que a gente vai pedir, né? E isso acho que deveria sair daqui, conforme a proposta de Cecília. Daqui a gente botar isso no papel, escrever exatamente esse monte de, essa tempestade de ideias que a gente está tendo aqui, né? A outra questão, que inicialmente eu ouvi falar aqui, foi a proposta da Graça Machado, né? Que divulgar o posicionamento de cada representante nosso nos diversos órgãos da Previ. Eu estendo isso também a Cassi, nos diversos órgãos da Cassi. Mas a Cassi não está em discussão agora. Na Previ, me parece, Sérgio, que tem uma norma interna da Previ que determinados assuntos não podem ser divulgados. Né? Eu não sei se essa norma inclui essa discussão do teto lá dentro da Previ. Né? Já houve, já está no site. Sim, mas nem tudo que foi discutido lá está sendo colocado a público. Então, pela proposta de Graça Machado, é importantíssima. Pai, do que eu tenho conhecimento, eu estou aqui compartilhando com vocês, assim como já divulguei na semana passada o meu posicionamento. É lógico que toda entidade, e a Previ não é diferente, tem suas regras de governança, de sigilo, etc. Estão discutindo um determinado investimento, não sei o que, isso você não pode colocar a público de imediato. Mas eu acho que os assuntos que são de nosso interesse, dos participantes, um assunto como esse, assunto delicado, um assunto que se nós não chegarmos a um ponto final nisso agora pode causar grandes estragos, eu acho que nós temos um dever, sim, de divulgar e de estar passando para os associados o que está acontecendo. Concordo em gênero, número e grau. É essa a questão principal. Não, esse problema do teto está sendo discutido agora, mas tem outros problemas que a gente está discutindo aqui, provavelmente está sendo discutido na Previ também, que a gente precisa do posicionamento dos nossos representantes. Essa que é a questão fundamental, a posição dos nossos representantes. Então não pode ter segredo dentro da Previ para discussão de teto. Não pode ter segredo. A gente não pode ter uma discussão dentro da Previ, em qualquer nível, que seja segredo para a gente. Assim como o teto, outras questões de interesse dos funcionários e assistidos da Previ. Fazer uma questão de ordem, só questão de ordem. Nós estamos numa plenária. Nós estamos numa plenária onde nós estamos discutindo vários assuntos.
Todo mundo que está aqui está representando a sua entidade e tem poder para tomar uma decisão. A gente voltar para a base da gente, para ir consultar o que é que ele tem que fazer, eu acho que nós estamos remando para trás. Nós temos que otimizar o tempo dessa plenária. Então, qual é a minha proposta? Qual é a minha proposição? Que se faça uma moção encaminhada, que seja encaminhado para o Banco do Brasil a respeito deste teto, do cumprimento do prazo que a Previc está pedindo, uma moção assinada por todos os representantes das entidades que estão aqui presentes, assinada aqui nesta plenária, sai encaminhada aqui, como também uma moção encaminhada à diretoria da Previc, entendeu? No sentido de se tornar mais transparente essas decisões, ou esses posicionamentos dessas coisas. Porque senão nós vamos ficar discutindo, rodando, como há anos a gente vem fazendo. É um documento que, na minha opinião, pela experiência que a gente tem, é o mais apropriado, é uma moção. Porque aqui sai assinado por todo mundo, entendeu? O posicionamento. Aproveita que está todo mundo aqui e. Exatamente. Só uma colocação. A gente às vezes fica muito afastado da Previ. Quem nunca atuou dentro da Previ não conhece como é que são as regras lá. É complicado. Porque essa transparência que a Previ prega, principalmente para as empresas que ela participa, não é a transparência que ela age em relação aos seus associados. Não é. É muito diferente. Eu estou falando isso que a Célia está lá, eu já passei por lá. Você tem assuntos que eles colocam confidenciais, justamente para você não poder vazar. Porque se você vazar, você se enquadra no código de ética. E aí você tem processo administrativo, correto, Célia? Eu, quando criei o blog, eu várias vezes fui ameaçada por outros diretores e por conta de para censurar, porque eu às vezes falava a minha opinião. E eram, às vezes, assuntos confidenciais. Então, quer dizer, a gente tem que pensar um pouquinho que as coisas não funcionam da forma que a gente gostaria. A realidade é diferente do que a Previ prega na prática. É só esse parênteses. E eu criei o blog na época justamente porque eu precisava colocar a minha opinião. Mas opinião não é crime. Encanta, não é crime. Não é crime. Mas me ameaçaram várias vezes me enquadrar no código de ética e censurar. Então eu estou falando para vocês que é assim que funciona a Previ e eu tenho certeza que a Célia vai concordar comigo. Que ela deve passar pela mesma situação e o Gilberto também passou. Não, veja bem. Mas você, que seja enquadrada no código ético, você terá toda a população, todo coisa do seu lado. Mas que eu continuei divulgando os meus votos, o que eu votava contra, não é crime. Mas é complicado, é uma gestão profissional. Tem que usar. Colega, vou fazer o seguinte: há consenso nessas decisões, primeiro, dos nossos conselheiros eleitos, a Célia levar o nosso recado para os eleitos, para que eles possam a pautar esse assunto, até para que o banco seja compelido até usar o voto de Minerva, se ele quiser. Há consenso? Não? Por que não, Jô? Não, porque isso é irrelevante. É como disse o Fontes, nós temos que sair daqui com uma decisão. Tá, mas espera aí. Não é só isso, Guadalupe. Então nós vamos descartar, nós não vamos pedir nada para os eleitos? Então, é isso. O segundo passo, utilização do artigo 13º do Estatuto, que é a coleta de 1% de assinaturas. Concordam? 1% de assinatura é um fato concreto, é uma ação concreta. É conseguir. Terceiro, a judicialização. Esta eu acho que deve postergar. Tá. E divulgação ampla por todos os meios e a moção aqui hoje. Perfeito? Olha, Botelho quer falar um minutinho? O Botelho terminando a fala, nós vamos almoçar, então vocês cobrem dele. Porque quando eu estou com fome, eu fico parada. É só uma observação. Silêncio!
É só uma observação que eu gostaria de fazer. Eu disse que eu estaria aqui mais para aprender com vocês. E claro, dentro do que possível, dar uma contribuição. Quando nós discutimos ou a interrupção desse vazamento de recursos, pagando aposentadorias absurdas daqui para frente, ou a recuperação daquelas que já foram feitas, nós estamos discutindo o patrimônio da Previ, que nos assegure a nossa aposentadoria, as nossas pensões. Pois bem, essas discussões que nós estamos fazendo aqui, essas proposições, me parece que devem considerar também a posição de investidor institucional que a Previ tem. E a pergunta que eu deixo para vocês, para ampliar o meu aprendizado, é: quando estas questões forem ou para a justiça ou para a imprensa, se vazarem do jeito que a gente gostaria e quer que se faça, qual seria a repercussão disso na parte do patrimônio da Previ que decorre da sua posição de investidora institucional? É só isso que eu deixo como uma pergunta. Você me permite uma parte, Rodrigo? Permito. Eu gostaria de cumprimentá-lo por essa proposta, mas agregar um aditivo à sua proposta. Você mencionou a referência às aposentadorias que daqui para frente foram concedidas acima do teto. Eu queria agregar que fosse incluído também as aposentadorias concedidas antes, responsabilizando os dirigentes da Previ por essa decisão e cobrando deles o prejuízo sofrido pela Previ com o pagamento desse benefício. Não se pode cobrar dos beneficiários porque se trata de verba de natureza alimentar e eles não seriam obrigados a devolver. Mas no sentido de moralidade, seria muito bom que se fizesse isso responsabilizando os dirigentes da Previ e punindo-os com a obrigação de devolver, de ressarcirem o prejuízo sofrido pela Previ. Para concluir, eu agradeço o espaço. Eu não queria assim ter uma participação, mas aí eu quero retomar uma posição que o Valdenor fez. E se eu não entendi errado, se por um caso me perdoe, quando leu uma matéria, estava se referindo ao retorno ao erário dos recursos, não é, públicos tirados do erário. Na minha visão, Valdenor, os recursos que nós estamos discutindo aqui não pertencem ao erário, pertencem a nós. Muito obrigado. Eu também. Vamos almoçar, o retorno está marcado para 14h30, tá? Vamos cumprir o horário, hein? Nada de tirar uma soneca depois do almoço, não. Forçar a pauta do assunto, para até forçar o voto de Minerva. Pois não, Cecília? Eu acho, olha só, posso dar um encaminhamento? Pois não. Eu acho que pode ser feito de uma forma muito mais prática. O regulamento permite, que não precisa ser nem a sério, qualquer associado do plano pode entrar com a mudança de regulamento, gente. A gente está falando aqui de lideranças, que isso é mudança de regulamento, Tá pautado. Então aqui, ó, tá pautado. Não, mas deixa eu só falar, porque o teto é isso, você vai ter que mudar o regulamento. O que acontece? A gente tem aqui várias lideranças. Por que a gente não tira uma decisão aqui hoje, dessas lideranças que assinarem um documento, isso aí deixar quase pronto, isso aí tem que ter fundamentação. Vocês têm um advogado que eu vi que é super preparado aí no termo de previdência, preparar um documento bem fundamentado, e a gente assina, as pessoas aqui representantes dessas associações, para dar até respaldo. Se os eleitos, porque a gente sabe que a composição, a governança é complicada, o governo ali se misturou com indicado e eleito, a gente sabe disso, não dá para negar isso. Então, de repente, a série pode ficar sozinha nisso aí. Ou não, se tiver mais pressão. Porque ali o que vale é pressão. Se de repente a gente tem um documento... Mas vocês podem me ajudar. É isso. Claro, é isso. Por isso que esse documento... É aqui, ó, utilização do artigo 3º.
Aqui, ó, utilização do artigo 13º do Estatuto, ou seja, a gente conseguir 1% do quadro social da Previ em assinatura, a gente consegue isso num dia, a gente consegue ter muito mais com eleição, né? E leva um documento desse, entregue pelo Conselho Deliberativo, tá? Ao presidente do Conselho. Isso é Eu forçado. acho que tem o encaminhamento que eu darei dentro do Conselho, com os outros conselheiros eleitos, esse trabalho de convencimento, de, sabe, Isso. provocar E mais eles a decisão, e tem o encaminhamento que as entidades podem dar, a FPB e todas as entidades aqui, que seria essa segunda alternativa aí. Então são duas linhas, uma como os integrantes do Conselho e outra das próprias entidades que podem, através desse movimento, também nos ajudar numa pressão. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Nós somos aqui 32 associações de aposentados, tá? Se cada um fizer ao longo dessa semana um café, um almoço, também um café, um almoço, chamar seus associados, a gente consegue 1000 assinaturas. Fácil. A gente consegue isso correndo no Sesec Andaraí aqui do Rio de Janeiro. E tem o Facebook também, todo mundo. Não, mas eu Facebook. quero, essa tem que ser no papel, com o nome, matrícula. Mas eu digo para divulgar. Para divulgar. Para divulgar. E a última proposta é divulgar tudo isso com todos os meios. Tá, o vídeo que é julgado pelo país afora, todas as associações divulgarem isso, o que a conselheira da Previ disse, como que ela se comprometeu. Por aí. Aí você tinha sugestão a fazer? Não, pelo que eu vi agora, o caminho agora é a gente definir exatamente o que a gente quer. Botar isso no papel. Né? Judicialização. Isso aí é depois. A gente vai assim, ó, não vai resolver, não, vamos todo mundo para a justiça pedindo a mesma coisa. É colocar isso no papel. O que é que a gente vai pedir, né? E isso acho que deveria sair daqui, conforme a proposta de Cecília. Daqui a gente botar isso no papel, escrever exatamente esse monte de. essa tempestade de ideias que a gente está tendo aqui. Né? A outra questão, que inicialmente eu ouvi falar aqui, foi a proposta da Graça Machado, né? Que divulgar o posicionamento de cada representante nosso nos diversos órgãos da Previ. Eu estendo isso também a Cacique, nos diversos órgãos da Cacique. Mas a Cacique não está em discussão agora. Na Previ, me parece, sério, que tem uma norma interna da Previ que determinados assuntos não podem ser divulgados. Né? Eu não sei se essa norma inclui essa discussão do teto lá dentro da Previ. Né? Já houve, já está no site. Sim, mas nem tudo que foi discutido lá está sendo colocado a público. Então, pela proposta de Graça Machado, é importantíssima. Pai, do que eu tenho conhecimento, eu estou aqui compartilhando com vocês, assim como já divulguei na semana passada o meu posicionamento. É lógico que toda entidade, e a Previ não é diferente, tem suas regras de governança, de sigilo, etc. Estão discutindo um determinado investimento, não sei o que, isso você não pode colocar a público de imediato. Mas eu acho que os assuntos que são de nosso interesse, dos participantes, um assunto como esse, assunto delicado, um assunto que se nós não chegarmos a um ponto final nisso agora pode causar grandes estragos, eu acho que nós temos um dever, sim, de divulgar e de estar passando para os associados o que está acontecendo. Concordo em gênero, número e grau. É essa a questão principal. Não, esse problema do teto está sendo discutido agora, mas tem outros problemas que a gente está discutindo aqui, provavelmente está sendo discutido dentro da Previ também, que a gente precisa do posicionamento dos nossos representantes. Essa que é a questão fundamental, a posição dos nossos representantes. Então não pode ter segredo dentro da Previ para discussão de teto. Não pode ter segredo. A gente não pode ter uma discussão dentro da Previ, em qualquer nível, que seja segredo para a gente. Assim como o teto, outras questões de interesse dos funcionários e assistidos da Previ. Eu quero fazer uma questão de ordem, só questão de ordem. Nós estamos numa plenária. Nós estamos no nível numa plenária, onde nós estamos discutindo vários assuntos. Todo mundo que está aqui está representando a sua entidade.
e tem poder para tomar uma decisão. A gente voltar para a base da gente, para ir consultar o que é que ele tem que fazer, eu acho que nós estamos irmando para trás. Nós temos que otimizar o tempo dessa plenária. Então, qual é a minha proposta? Qual é a minha proposição? Que se faça uma moção encaminhada, que seja encaminhado para o Banco do Brasil a respeito deste teto, do cumprimento do prazo que a Previc está pedindo, uma moção assinada por todos os representantes das entidades que estão aqui presentes, assinada aqui nesta plenária, sai encaminhada aqui, como também uma moção encaminhada à diretoria da Previc, entendeu? No sentido de se tornar mais transparente essas decisões, ou esses posicionamentos dessas coisas. Porque senão nós vamos ficar discutindo, rodando, como há anos a gente vem fazendo. É um documento que, na minha opinião, pela experiência que a gente tem, é o mais apropriado, é uma moção. Porque aqui sai assinado por todo mundo, entendeu? O posicionamento. Aproveita da que está categoria. todo mundo aqui e. Exatamente. Só uma colocação. A gente às vezes fica muito afastado da Previ. Quem nunca atuou dentro da Previ não conhece como é que são as regras lá. É complicado. Porque essa transparência que a Previ prega, principalmente para as empresas que ela participa, não é a transparência que ela age em relação aos seus associados. Não é. É muito diferente. Eu estou falando isso que a Célia está lá, eu já passei por lá. Você tem assuntos que eles colocam confidenciais, justamente para você não poder vazar. Porque se você vazar, você se enquadra no código de ética. E aí você tem processo administrativo, correto, Célia? Eu, quando criei o blog, eu várias vezes fui ameaçada por outros diretores e por conta de para censurar, porque eu às vezes falava a minha opinião. E eram, às vezes, assuntos confidenciais. Então, quer dizer, a gente tem que pensar um pouquinho que as coisas não funcionam da forma que a gente gostaria. A realidade é diferente do que a Previ prega na prática. É só esse parênteses. E eu criei o blog na época justamente porque eu precisava colocar a minha opinião. Mas a opinião não é crime. Encanta, não é crime. Não é crime. Mas me ameaçaram várias vezes me enquadrar no código de ética e censurar. Então eu estou falando para vocês que é assim que funciona a Previ, e eu tenho certeza que a Célia vai concordar comigo. Que ela deve passar pela mesma situação e o Gilberto também passou. Não, veja bem. Mas você, que seja enquadrada no podcast, você terá toda a população produtora do seu lado. Mas eu continuei divulgando os meus votos, o que eu votava contra, não é crime. Mas é complicado, é uma gestão complicada. Tem que usar. Colega, vou fazer o seguinte: há consenso nessas decisões, primeiro, dos nossos conselheiros eleitos, a Célia levar o nosso recado para os eleitos, para que eles forcem a pautar esse assunto, até para que o banco seja compelido até usar o voto de Minerva, se ele quiser. Há consenso? Não? Por que não? Não, porque isso é irrelevante. É como disse o Fontes, nós temos que sair daqui com uma decisão. Tá, mas espera aí. Não é só isso, Guadalupe. Então nós vamos descartar, nós não vamos pedir nada para os eleitos? Então, é isso. O segundo passo, utilização do artigo 13º do Estatuto, que é a coleta de 1% de assinaturas. Concordam? 1% de assinatura é um fato concreto, é uma ação concreta. É conseguir. Terceiro, a judicialização. Bem, esta eu acho que deve postergar. Tá. E divulgação ampla por todos os meios e a moção aqui hoje. Perfeito? Olha, Boteco quer falar um minutinho? O Boteco terminando a fala, nós vamos almoçar, então vocês cobrem dele. Porque quando eu estou com fome, eu fico parada. É só uma observação. Isso.
só uma observação que eu gostaria de fazer. Eu disse que eu estaria aqui mais para aprender com vocês. E, claro, dentro do que possível, dar uma contribuição. Quando nós discutimos ou a interrupção desse vazamento de recursos, pagando aposentadorias absurdas daqui para frente, ou a recuperação daquelas que já foram feitas, nós estamos discutindo o patrimônio da Previ, que nos assegure a nossa aposentadoria, as nossas pensões. Pois bem, essas discussões que nós estamos fazendo aqui, essas proposições, me parece que devem considerar também a posição de investidor institucional que a Previ tem. E a pergunta que eu deixo para vocês, para ampliar o meu aprendizado, é: quando estas questões forem ou para a justiça ou para a imprensa, se vazarem do jeito que a gente gostaria e quer que se faça, qual seria a repercussão disso na parte do patrimônio da Previ que decorre da sua posição de investidora institucional? É só isso que eu deixo como uma pergunta. Você me permite uma parte, Rodrigo? Permito. Eu gostaria de cumprimentá-lo por essa proposta, mas agregar um aditivo à sua proposta. Você mencionou a referência às aposentadorias que daqui para frente foram concedidas acima do teto. Eu queria agregar que fosse incluído também as aposentadorias concedidas antes, responsabilizando os dirigentes da Previ por essa decisão e cobrando deles o prejuízo sofrido pela Previ com o pagamento desse benefício. Não se pode cobrar dos beneficiários porque se trata de verba de natureza alimentar e eles não seriam obrigados a devolver. Mas no sentido de moralidade, seria muito bom que se fizesse isso responsabilizando os dirigentes da Previ e punindo-os com a obrigação de devolver, de ressarcirem o prejuízo sofrido pela Previ. Para concluir, eu agradeço o espaço. Eu não queria assim ter uma participação, mas aí eu quero retomar uma posição que o Valdenor fez. E se eu não entendi errado, se for o caso me perdoe, quando leu uma matéria, estava se referindo ao retorno ao erário dos recursos, não é, públicos tirados do erário. Na minha visão, Valdenor, os recursos que nós estamos discutindo aqui não pertencem ao erário, pertencem a nós. Muito obrigado. Eu também. Vamos almoçar, o retorno está marcado para 14h30, tá? Vamos cumprir o horário, hein? Nada de tirar uma soneca depois do almoço, não.